Você vem comigo? Apóstolo Luquinhas, vamos lá? Tema de hoje. Ele fica aguardando esse momento. E eu vou para o tema de hoje. Algumas perdas nos fazem ver melhor. Eu quero falar com você que teve perdas na vida. Eu quero falar com você que está passando por perdas na vida. Eu quero falar com você que está passando por tribulação. E deixa eu falar com os nossos irmãos cooperadores. Liga o ar, por gentileza, gente. Está mó calor aqui. Deixa a gente... Eu sei que eu vou falar sobre tribulação, mas não precisa ser tanto assim, né? Liga os aparelhos, por favor, circular o ar aqui dentro, por gentileza. Estou vendo gente já se abanando aqui. Mas vamos lá. Então, quero falar com você que está passando por momentos assim, para entender esse momento da sua vida. Que seja despertado o teu coração para compreender o porquê passamos por isso. Hoje nós vamos estudar a vida de Paulo, apóstolo, e Paulo, apóstolo, na carta aos Romanos, eu começo no capítulo 12. Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo nos fala assim: portanto, irmãos, pelo amor de Deus, é isso, pelas misericórdias de Deus, eu imploro, eu peço, estou pedindo para vocês, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Você vai entender isso principalmente até o final da mensagem. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor. Amém. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. A nossa geração desaprendeu o que é sacrifício. Porque tudo ao nosso redor está para facilitar a nossa vida. Então, nem nos preocupamos mais em preparar a comida. Hoje em dia, você está com fome, usa o seu celular e a comida chega no portão da sua casa. Tudo é feito como facilidade para você. E aí nós transferimos isso para a nossa vida da igreja também. Você quer uma mensagem? Nem sai de casa para vir para as reuniões da igreja. Você abre o YouTube, e aqui eu estou falando com gente que está fazendo isso exatamente agora, ao vivo, e ainda decide o que quer ouvir. Quando gostoso é você vir para a reunião, orou pedindo para Deus falar com você e receber aquela surpresa, parece que só tinha você em todo o auditório. Alguns nem se reúnem mais como igreja, desobedecendo o mandamento bíblico que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Note que alguns têm o costume disso, virou costume, a pessoa se acostumou, se acomodou. Isso não é sacrifício. Aliás, eu vejo sacrifício, por exemplo, também em toda a área de serviço e ministério nosso. É sacrifício. Quando, como diz a música lá do Resgate, são 5:50, exatamente o horário que eu acordo para vir para o culto aqui de domingo. Aquela hora eu quero sair da cama, quero nada. Aliás, o meu maior terror, vou contar para vocês, o meu maior pesadelo que eu tenho, e eu já tive esse pesadelo algumas vezes, gente. O pesadelo que eu tenho é acordar e ver que eu estou atrasado para vir para o culto, eu perdi a hora. Gente, que pesadelo horrível. Que pesadelo horrível. Uma vez era numa segunda-feira, e a minha folga de segunda-feira, eu dormi até mais tarde. Já era umas 8 e pouco da manhã, quando eu acordei assim, eu falei, perdi o horário. Esqueci que já tinha vindo no culto de domingo. que terrível aquilo. Nem consegui voltar a dormir nem nada. É difícil isso. Mas olha só, você
estava em casa, decidindo ainda se você viria ou não no culto. E já tinha irmãos que estavam aqui, há muito tempo. Eu cheguei aqui hoje, 7h20 da manhã mais ou menos, e já tinham muitos irmãos aqui funcionando em áreas aqui da nossa comunidade, todos voluntários. Isso é sacrifício. Então nós não estamos muito acostumados com sacrifícios, queremos só receber e queremos conforto. E Paulo está dizendo, você quer crescer? Faça um sacrifício. O texto ainda continua dizendo o seguinte, se você quer experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renova a tua mente, muda a sua maneira de pensar. E ele disse o quê? Não viva mais segundo o padrão desse mundo, não tenha medo de ser diferente. Se ofereça a Deus como sacrifício vivo, assuma quem você é, assuma a mensagem do Evangelho que você leva, assuma o que você faz. Hoje eu quero estudar com vocês a história deste homem que disse essas coisas. Quando nós estudarmos a história dele, nós vamos entender dentro do contexto da vida dele, o que ele quer dizer como ofereça a sua vida como um sacrifício vivo para Deus. Estou falando de Paulo apóstolo. Paulo, talvez o homem que de escritos de maior influência do mundo, da história. Porque se o livro mais vendido no mundo e mais lido em todo o mundo é a Bíblia Sagrada, pense vocês sobre Paulo. Nós temos 27 livros no Novo Testamento, mas desses 27, o livro de Atos fala todinho sobre a vida de Paulo. E ele escreveu a carta aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 carta aos Tessalonicenses, 2 carta aos Tessalonicenses, 1 carta a Timóteo, 2 carta a Timóteo, Tito, Filemão e um discípulo dele escreveu Hebreus. Eu já não sei mais quantas são aqui, 15 talvez. 15 livros dentro do livro mais lido do mundo. Esse é Paulo. Mas onde ele começou, ele não começou assim. Paulo começou como um perseguidor da igreja. Olha só o que diz aqui em Atos 8, versículo 3. Saulo, assim ele era chamado, depois eu te explico porque Saulo e Paulo. Saulo queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. E esse texto vem logo depois da morte de Estevão. Estevão era um dos líderes na igreja. Vocês conhecem os 12 apóstolos? Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Judas Iscariote sai e entrou Matias no lugar. E aí, desses 12, eles pediram para a igreja eleger mais 7. Destes 7, Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e mais outros 2. Esse Estevão foi morto num linchamento. E quando conta o linchamento que foi feito sobre Estevão, conta que as pessoas que iam linchar ali, atirar as pedras nele, deixavam aquela parte das suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia na sua morte. O que dá a entender é que Saulo, na verdade, estava por detrás dessa trama toda. Saulo era bicho ruim. Saulo era um homem que detestava a igreja, ele queria acabar com a igreja. Um perseguidor. Em Atos 9, do versículo 1 em diante, conta um pouco mais disso. E uma surpresa que este homem violento teve no meio do caminho. Versículo 1 em diante de Atos 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Eu vou explicar um pouquinho disso. As ameaças é porque Paulo, por exemplo, aqui nesse texto, diz que ele vai até Damasco. Damasco, capital da Síria. Ali era um lugar muito importante, porque dali saía comércio para todo quanto é lado, e ele ficou sabendo que tinham muitos cristãos ali, não eram chamados de cristãos ainda, eles eram chamados de os do caminho. Tinham muitos desta seita dos nazarenos, como eles chamavam, né? Infiltrados no meio das sinagogas. Por quê? Porque eles se julgavam judeus ainda. Os discípulos de Jesus, os que seguiam Jesus, ainda se julgavam judeus e frequentavam sinagogas. Então Saulo iria chegar naquela sinagoga de surpresa, claro que mandando carta aos líderes da sinagoga, fecha as portas,
Quem aqui segue esse Jesus Nazareno? Ou você nega ele, e está aí uma coisa do cristão que ele não pode fazer, é negar Jesus. Ou você nega, ou vão te levar preso para Jerusalém. Preso para Jerusalém? Olha o que aconteceu com Estevão. E a morte do Estevão estava recente, todo mundo estava sabendo disso. As pessoas sabiam, ele está ameaçando a gente de morte. Ele vai bater, ele vai espancar, ele vai nos humilhar em público, para que a gente negue a Jesus, mas se não negarmos, eles nos matam. Esse era Saulo. E aqui diz ameaças de morte, e a palavra que está ali traduzida como morte, eu estava vendo no texto grego, é a palavra para massacre. Era um massacre o que Paulo fazia com os seguidores de Jesus na época, os do caminho, como assim era chamada a igreja naquele tempo. Releio aqui Atos 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Agora olha o que acontece. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu acho interessante o fato de que Paulo, nesse momento, já tem uma revelação do que é a igreja. Porque ele estava perseguindo gente. E aparece Jesus para ele dizendo: você está perseguindo a mim. Paulo estava perseguindo já pessoas, homens, mulheres. E Jesus está dizendo: você está perseguindo a mim. Meu irmão, você entendeu o que você é sendo igreja? Quando nós falamos que a igreja é corpo de Cristo, quando você come da ceia do Senhor, o pão da ceia fala que nós somos o quê? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo é parte de Cristo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Esta é a nova criatura que Deus fez. Ou seja, mexeu com você, meu irmão, mexeu com o próprio Jesus. É por isso que Deus fala na aliança com Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem abençoar você vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai bater e voltar para ele, porque em você não pega nada, meu irmão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. É isso. É isso. Para de ter medo de diabo. Para de ter medo de diabo. Para de ter medo de feitiçaria. Para de ter medo de: ai, pastor, fizeram um trabalho lá em casa. Ué, o que foi? Alguém consertou alguma coisa? Não, tinha um sapo morto com um nome, meu nome na boca dele. Meu irmão, mal nenhum te alcançará. Praga alguma vai chegar na tua tenda. 1000 cairão à direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Acredite na palavra de Deus, meu irmão. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você anda com o Senhor, não tem que temer nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele habita em você. E você habita nele. Paulo descobriu isso na conversão dele. O próprio Jesus disse para ele: eu sou Jesus. Aliás, na outra narrativa, é interessante, 3 vezes essa conversão de Paulo é narrada em Atos. E no livro de Gálatas, mais uma vez, para vocês verem como esse foi um momento importantíssimo da história da igreja, a conversão desse homem. E ele mesmo narra, numa outra narrativa, Paulo está narrando, ele fala assim, que Jesus diz assim para ele: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue.
Se você quiser, tem uma mensagem chamada Jesus o Nazareno. Você vai entender um pouquinho melhor por que Jesus destacou isso quando falou com Paulo. Agora, o texto não fala que Paulo caiu do cavalo, mas eu acredito que foi. Até pelo texto grego, que a palavra que é usada ali para cair é a mesma quando você sai de um cavalo. O que pode ter acontecido é que Paulo estava então juntamente com os seus. Paulo era um homem poderoso, Paulo era um homem respeitadíssimo no meio dos judeus, eu diria assim, de alto escalão, porque ele foi formado aos pés de Gamaliel, um homem sábio. Além do mais, ele fazia parte do Sinédrio, que mostra que ele era parte das autoridades ali judaicas. O acesso dele ao sumo sacerdote, tudo isso mostra que era um homem poderosíssimo. Paulo vinha de Tarso, e Tarso foi uma cidade que militou em prol de Roma, livrando de uma invasão. Roma, então, anos antes de Paulo, Roma deu então o título de cidadão romano para todos os moradores, os homens de Tarso. O que significa que provavelmente o pai de Paulo recebeu, talvez fosse um soldado ou algo parecido, recebeu essa condecoração, o que passou para o seu filho, Paulo. Cidadão romano era uma classe especial dentro do Império Romano. Você não era julgado em qualquer tribunal, você tinha direitos que os outros não tinham, você era uma pessoa de primeira classe, era VIP. Dentro do Império Romano, você era VIP como se fosse um cidadão que morasse na cidade de Roma, na capital. Então, Paulo tinha esse título também. E isso o fazia um homem muito poderoso. Por exemplo, eles mataram Estevão, e isso não era permitido dentro do Império Romano. Somente os romanos poderiam matar alguém. Vocês veem que quando eles vão matar a Jesus, eles não podem, eles têm que entregar para Pôncio Pilatos, para que o romano faça isso. Mas ali eles fizeram e não aconteceu nada, e viram que não aconteceu nada, vamos continuar fazendo. Então, Paulo vai juntamente com os seus e está a caminho de Damasco, quando, de repente, uma luz brilha. Eu não sei exatamente, eu fico imaginando esse foco de luz, esse facho de luz. Para mim, eu penso alguma coisa quase como um raio caindo no chão, ou algo parecido, assim, muito forte, porque é isso que eu entendo no texto. O cavalo se assustou e o Paulo caiu e ficou o rosto em terra. E interessante, aquele homem que era o poderoso, chama aquele ser que ele não conhecia de Senhor, ou seja, meu dono. Aquele homem que dava ordens, nós não lemos aqui no texto, mas logo no texto seguinte ele fala, o que tu queres que eu faça? Essa começou o processo na mudança de Saulo. Meu irmão, deixa eu tirar um pouquinho da história de Saulo e trazer aqui um pouquinho para você. Você muitas vezes pode ser poderoso o que for, ou às vezes teimoso demais, ou como Jesus disse para Saulo, que não é nesse texto que fala isso, numa outra narrativa, Jesus diz assim para ele, que coisa dura é, eu gosto dessa expressão antiga, recalcitrares contra os aguilhões. Eu traduzo para você, para de dar murro em ponta de faca, para de lutar contra aquilo que você não deve lutar. Em outras palavras, Saulo, você está me perseguindo os cristãos, quando eu quero te tornar o principal cristão que já teve nessa época. Meu irmão, você pode muitas vezes estar duro que for, duro de coração eu estou falando, resistente a Deus, Deus falando com você, para com isso, e você não quer parar. Por isso que Paulo fala, é melhor você oferecer sacrifício para Deus. Se Deus pediu algo para você, entrega. Se tem algo para mudar, muda. Porque você vai estar recalcitrando contra aguilhões, ou seja, você está se ferindo ao estar lutando contra isso. Meu irmão, se você demorar mais tempo, você vai cair do cavalo, dizia minha avó. Você vai cair do cavalo. Porque Deus é Deus e Ele faz o que Ele quiser. E Ele pode muito bem fazer você cair do cavalo. Não precisa ser literalmente aqui. Mas olha o que acontece com Paulo. Quando por causa daquela luz muito forte, Paulo ficou cego. Ele perdeu a vista.
É interessante, ele perdeu a vista, mas ganhou visão. Ele perdeu a vista, mas ganhou entendimento, ganhou discernimento. Tema de hoje, você está começando a entender. Algumas perdas nos fazem ver melhor. Aconteceu isso com Isaías, o profeta. Isaías, o profeta, tem uma experiência de alguém muito próximo dele, que ele admirava muito, um grande líder na vida dele, morre. Isaías capítulo 6, 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí eu te pergunto, tirando Isaías e trazendo para você, meu irmão, o que ou quem está bloqueando a tua visão? Porque Uzias estava bloqueando a visão de Isaías. Isaías estava vendo corrupção no país. Isaías estava vendo que a nobreza do país estava abusando dos seus poderes e autoridades, eles estavam abusando de tudo isso. Ele queria denunciar, mas ele era amigo do rei. Mais ou menos assim, crescemos junto, brincamos junto na infância, meu melhor amigo. Quando o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. E eu te pergunto, quem ou quem está bloqueando a tua visão? Porque às vezes nós precisamos de algumas perdas na nossa vida, porque algumas perdas nos fazem ver melhor. Deus estava formando Paulo, mesmo sem Paulo saber disso. Assim como eu e você estamos sendo formados, muitas vezes sem mesmo saber. Algumas coisas que você gostava lá na época de escola, era Deus já colocando coisas no seu coração que iriam ser úteis na sua adultidade. Você nasceu na família que você nasceu por um propósito de Deus. E mesmo que você não entenda isso hoje, mais adiante você vai entender. Porque Deus vem construindo a tua vida. E às vezes Deus precisa fazer coisas na sua vida, nem é por você. Às vezes é para um neto ou bisneto seu. Eu dou graças a Deus que um antepassado meu, que eu nem conheci, tenho poucas referências dele, se converteu ao Senhor. Entregou sua vida ao Senhor. E porque ele se converteu, ele teve a sua casa queimada, lá no interior da Bahia. Porque disseram que ele tinha um livro de bruxaria dentro da casa dele. Esse livro de bruxaria foi uma Bíblia que ele ganhou de um missionário estrangeiro, um missionário escocês, que passava por lá e deu uma Bíblia para ele. Então, a fidelidade daquele homem resultou na família. Ele nem me conheceu, mas hoje eu estou falando dele aqui, ele foi bênção na minha vida. Então, muitas coisas que estão acontecendo com você, Deus está fazendo por causa de alguém, está fazendo por causa de outra pessoa. E eu vou dar um exemplo para você. Paulo. O que Paulo passou o que passou, mas foi ele que levou o evangelho, tirando lá da Judeia, porque senão ia ser uma religião só ali de judeu, e espalhou para o mundo todo, mostrando que aquele que não era judeu também poderia fazer parte desse plano eterno de Deus. E graças ao ministério desse tal de Paulo, você está aqui hoje. Olha como Deus faz às vezes coisas na vida da gente. Então os sofrimentos que esse homem passou, resultou nisso aqui tudo. Que coisa maravilhosa. Quando eu chegar lá no céu, eu vou procurar esse Paulo. Vou chegar para ele: Paulão, Anésio de Osasco. Ele vai falar em 2 vezes. Não falo português. Pô, mas falava tanta língua. Aliás, que homem inteligente, falava várias línguas. Várias línguas. E é interessante que ele era um cidadão gentil e judeu ao mesmo tempo. Gentil é todo aquele que não é judeu, ok? Então, nós, por exemplo, somos um povo gentil, assim chamado, tá? Gentio, né? E Paulo, ele tinha o seu nome como Saul, ou Saulo, né? Na língua grega fica Saulo, inclusive na português. Mas quem foi Saul? O primeiro rei de Israel. Ele tinha o nome do primeiro rei de Israel e ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo desse rei. Mas o seu nome romano era Paulo, porque ele também era cidadão romano. Então ele trafegava bem entre esses dois mundos, entre judeus e gentios.
E um detalhe interessante, porque Saul é o rei, é o grande, é o soberbo. E Paulo significa o pequeno, o menor. Era interessante como Saulo, ele navegava bem entre esses campos. E por isso ele conseguia falar com judeus e gentios ao mesmo tempo. Quando Paulo vai para Damasco, porque, veja bem, o poderoso agora foi carregado. O líder da escolta precisou ser escoltado, porque ele estava cego. E ele vai para Damasco, e chegando em Damasco, Deus fala com um outro discípulo, um tal de Ananias. E disse para Ananias, você vai lá falar com Saulo. Mas Senhor, não é esse que vinha matando todo mundo e levando gente preso? E ele dá um código para Ananias, Saulo está orando. Essa é a senha do cristão, né? Ele está orando. Quando Ananias chega, diz, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu na estrada de Damasco, me enviou para que você recupere a visão. E aí começou a contar sobre as coisas que Saulo iria sofrer. E falou, não te demora, seja batizado. Saulo foi batizado. E aí começa a obra de Deus na vida desse homem. Saulo recém-convertido, o que ele faz? Ele vai para a sinagoga que ele iria para prender os cristãos, ele vai agora para pregar sobre Cristo. E ele começa a pregar naquele lugar, em Atos 9, de 20 a 22, diz assim, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Gente, a pregação do Paulo era inteligente, ela era muito bem corroborada. Como eu disse, ele havia sido formado num dos maiores expoentes do judaísmo da sua época, que era Gamaliel. E o argumento de Paulo era incrível. Se você ler a carta aos Romanos, olha o argumento que Paulo faz com os judeus. Porque qual era o problema dos judeus? O problema dos judeus é que eles entendiam que a salvação era só para eles. E a Bíblia diz, não, ela vem dos judeus, mas não é só para eles, é para o mundo inteiro, para todos. O Novo Testamento nos mostra isso, Deus amou o mundo de tal maneira. Ali, aquela nação foi apenas a incubadora. Hoje, judeu e brasileiro e argentino não. Judeu, brasileiro e boliviano é a mesma coisa. Estou brincando, gente, é só brincadeira. Hermanos, por favor, brincadeira. É a mesma coisa diante de Deus. Deus não faz essa diferença. Para nós hoje isso é tranquilo. Fala, gente, como é que alguém podia pensar isso naquele tempo? Tem gente que pensa isso até hoje. Mas olha como é que Paulo quebra esse argumento com os próprios judeus. Ele diz o seguinte, por que vocês rejeitam os gentios? Sendo que o pai dos judeus, o pai da igreja também, né? O pai da fé nosso. O nosso pai da fé, que é Abraão, era um gentio. Ele morava debaixo dos domínios da Babilônia, em Ur dos Caldeus. Ele vivia numa terra idólatra. Esse era Abraão. Abraão não era judeu, ele era gentio. E ele se torna o pai da fé. E um detalhe, ainda que Abraão, mais adiante, pratica a circuncisão, que é o ato de entrada para dentro do judaísmo, quando ele praticou, ele já estava justificado. Deus justificou Abraão pela fé de Abraão. Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz para ele, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu, ele creu em Deus. E a Bíblia diz, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão se tornou parte do povo de Deus. Abraão se tornou um homem salvo, santo, um pai da fé, sem ser um judeu. Então, ele diz assim, portanto, se Deus aceitou ele como sendo um gentio, por que vocês não aceitam os gentios hoje? Não tem nexo. Por que vocês se julgam superiores?
Na carta aos Romanos, Paulo diz assim, Romanos 10, 12, não há diferença entre judeu e gentio. Não há diferença entre evangélico e católico. Não há diferença entre corintiano e são paulino. Não há diferença. Tá, no jogo tem, eu sei que tem. Mas não há diferença entre pessoas, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Se alguém invoca o Senhor, Ele abençoa. Ele abençoa. Voltando à história de Paulo, assim que ele se converte, começa a pregar, o que acontece? Ele é ameaçado de morte. Quando o Ananias disse que ele ia ver as coisas que ele iria sofrer, acho que Paulo não sabia que isso ia acontecer já no primeiro mês de conversão dele. Porque ele é ameaçado de morte, fizeram um cerco para matá-lo, e os discípulos, sabendo disso, de madrugada, desceram ele dentro de um cesto, pelos muros da cidade, para Paulo fugir e sair correndo. Paulo chega em Jerusalém, e lá em Jerusalém começa a pregar. E o que acontece em Jerusalém? Querem matar a Paulo também lá em Jerusalém. Aí o povo da igreja pega Paulo e leva Paulo para Tarso, para a cidade dele, e fala, fica quietinho na sua cidade. Mas a igreja começava a se expandir e pessoas se convertendo. Aquela perseguição que teve com Estevão fez com que muitas pessoas saíssem de Jerusalém, daqueles cristãos do começo, lá de Atos 2, saíssem de Jerusalém, fossem para outra cidade, para cidades onde eles saíam pregando o evangelho. E pregaram em Antioquia. E em Antioquia se converteram os gregos. E aí Barnabé vai até Antioquia, vê aquilo tudo, fala, tem um cara que pode me ajudar nisso aqui, o Saulo. Foi lá para Tarso, procurou Saulo, achou Saulo e trouxe Saulo para Antioquia. Capítulo 11, versículo 25 a 26 de Atos, diz assim, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Paulo e Barnabé descem até Jerusalém. Motivo: um profeta disse lá em Antioquia, vai ter uma fome no mundo inteiro. Gente, se ia ter fome no mundo inteiro, ia ter em Antioquia também. Mas o que eles fizeram? Levantaram ofertas e foram ajudar os irmãos lá de Jerusalém, que eram mais pobres do que eles. Então já dá para notar o tipo de coisa que Paulo pregava. Eles vão lá para Jerusalém e quando eles voltam para Antioquia, numa das reuniões da igreja, o Espírito Santo diz, me separa Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Barnabé e Saulo então saem para aquilo que nós chamamos a primeira viagem missionária deles. E eles passam por vários lugares. Quando eles passam por Chipre, é interessante, porque lá em Chipre, o procônsul de lá se converte. Então já começa uma ação de Deus em todos aqueles lugares. Quando ele chega ali no sul que hoje chamamos de Turquia, em Antioquia da Psídia, tal foi o impacto da pregação de Paulo naquele lugar, que na semana seguinte diz que quase a cidade inteira veio para ouvi-los na sua pregação. E a pregação deles era desafiadora. A pregação deles desafiava os poderosos. Você vê Atos 13, 50 dizendo, mas os judeus incitaram mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. A pergunta que fica é, o que Paulo pregava que fazia com que mulheres religiosas ricas e os políticos da cidade se sentissem tão incomodados que tinham que tocá-los de lá? Então a pregação de Paulo ela era desafiadora. Não é que o evangelho é só para pobre, o evangelho é para pobre e para rico, mas o evangelho nivela todo mundo. Não nivela por baixo, nivela por cima. Então, ele vai exaltar, ele vai levantar o pobre. Ele vai levantar aquela pessoa
que é desconsiderada na sociedade e diz aqui todos são iguais. Essa é a pregação do Evangelho. Porque diante de Deus, como diz, não tem homem nem mulher, então nada desse negócio do homem ser machão aí, achar que ele é superior à mulher. Diante de Deus, está escrito na carta de Paulo, lá os Gálatas, não existe gregos ou judeus, ou seja, não existe racismo no meio da igreja. Não existe sexismo no meio da igreja, porque não existe nem homem nem mulher. Mas não existe nem escravo nem livre. Não existe diferença de características de sociedade no meio da igreja. Eu estou dizendo isso porque nós estamos em época de eleição. Em época de eleição parece que político vira mais importante do que qualquer outra coisa no meio das igrejas. Eu não entendo essa frenesi toda de igreja quando chega um político famoso. Todo mundo fica, o político, sai aqui, chama aqui. Gente, já tem horário político para o cara falar. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus e não ficar pregando política. Ponto final. Tem que parar com esse tipo de coisa. Então, a pregação de Paulo desafiava isso. A pregação de Paulo desafiava isso. Não existe essa de, esse é famoso, esse não é famoso. Eu me lembro de uma pessoa, um famosinho que estava começando a frequentar a Carisma, perguntou uma vez para mim, falou, meio sem graça ele perguntou, e eu falei para ele, é para ficar sem graça mesmo. Que ele perguntou assim, não tem como ter assim uma vaga, sabe, ele estava querendo uma vaga de carro especial ali, para ele parar na frente aqui. Eu falei, não, tem vaga sim, claro que tem, você pode parar aqui na frente da Carisma, chega 1h30 mais cedo. Chega mais cedo que você estaciona, tenho certeza. Então, as pessoas às vezes não percebem que a pregação do Evangelho vai mexer isso, ela vai nivelar todo mundo. E Paulo pregava esse tipo de coisa. A justiça é linda, gente, mas ela ofende os maus, porque revela e expõe os maus desígnios do coração deles, por isso perseguiam. O que Paulo fez? Atos 13:51, eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. E os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. A igreja é assim. Paulo vai pregar em Icônio, depois ele vai pregar e sofre uma perseguição em Icônio também. E aí ele muda para uma outra cidade, vai pregar em Listra. E as pessoas que o perseguiram lá em Antioquia da Psídia e depois de Icônio foram todo mundo para Listra. E aí a coisa acontece de um modo um pouco mais dramático. Isso que eu vou falar está mais explicado, se você quiser ver detalhes, na aula 74, primeira viagem apostólica de Paulo, na parte 2, que são duas aulas que eu trato só sobre essa viagem, na segunda parte eu trato sobre esse momento. Eles cercaram a Paulo e lincharam a Paulo. Na verdade, lincharam não, apedrejaram a Paulo. Eu vou explicar a diferença. O linchamento, você vai atacando pedra e a pessoa pode se machucar e não morrer, ou ela pode vir a morrer aos poucos. Foi o caso de Estevão, que estavam apedrejando Estevão, e Estevão dizendo, eu estou vendo Jesus em pé diante do trono. Ou seja, Jesus estava de braços abertos para recebê-lo. É interessante, o tempo todo você vê Jesus na Bíblia sentado no trono. Para receber Estevão, ele estava em pé. Esse foi Estevão, foi linchamento. Paulo foi apedrejado. O apedrejamento é um ritual. Por isso você vai entender melhor o que é que Jesus quis dizer quando ele falou, quem não tem pecado, quando trouxeram uma mulher adúltera, ele disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Porque a primeira pedra é a que mata. A pessoa ela era amarrada, alguém vinha atrás dela com uma vendada também, ela não via quem fazia isso, vinha alguém com uma pedra muito grande e batia na sua cabeça para matá-la. Eu sei que é horrível o que eu estou falando, mas assim que era que acontecia. A pessoa, uma vez morta, vinha então o apedrejamento com a pessoa já morta, de modo que se fazia um montão de pedras sobre a pessoa para não aparecer uma parte do corpo dela. Esse era o apedrejamento. E Paulo foi apedrejado. Os discípulos vieram e levaram o corpo de Paulo, diz a Bíblia, para fora da cidade. Por que fora da cidade? Porque fora da cidade que ficavam os cemitérios. E quando chegam ali fora da cidade, Paulo se levanta. Deus o ressuscita. Paulo conta essa experiência em 2 Coríntios 12,
quando ele fala que ele foi até o terceiro céu. E ele ouviu palavras que ele não podia nem compartilhar algumas das coisas que ele viu e ouviu ali. Detalhes disso dou mais detalhes nessa aula, aí você pode ver melhor, porque não é o meu tema hoje aqui. Mas o que eu quero te mostrar o lado figurado disso tudo aqui para nós. Paulo, por causa dessa experiência, é interessante, olha só. Paulo foi apedrejado. E porque ele foi apedrejado, ele teve uma visão dos céus. Paulo estava dizendo, porque eles me apedrejaram, eu tive a maior revelação da minha vida. Paulo podia dizer, como no Salmo 119, 71, foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Ele está falando, eu passei por uma coisa terrível, mas o que me foi revelado foi muito maior do que aquele sofrimento todo. O que eu estou falando agora é com você, que talvez está se lamentando de momentos da sua vida, ou de gente que figuradamente está apedrejando você, sujando o teu nome, falando de você por trás. Eu quero dizer uma coisa, você precisa enfrentar isso, correr para o Senhor, ficar diante do Senhor para ter a experiência igual a de Paulo. Eles me apedrejaram, mas eu passei a ver melhor. É isso que eu quero dizer, algumas perdas nos fazem ver melhor. Paulo conta isso como as tribulações da vida da gente. Paulo está querendo mostrar, as tribulações que vocês estão passando, elas são temporárias, elas passam. Tribulação é como um túnel que pode dar medo se você tiver claustrofobia. Mas ele tem um começo, ele tem um meio, parece que nunca vai acabar, mas uma hora ele acaba, ele tem um fim. Só que quando ele tem um fim, você já está o quê? Você já está do outro lado da montanha. Já está num outro momento da sua vida. Entenda a figura de linguagem que eu estou te falando aqui. O que Paulo quer nos ensinar é que as tribulações que nós passamos, para nós não desanimarmos na tribulação, porque elas são necessárias, porque algumas coisas precisam sair da nossa vida, algumas perdas nos fazem ver melhor. Olha o que Paulo ensina por experiência sobre as nossas tribulações. Naquela carta aos Romanos, por exemplo, que eu estou citando muito hoje, ele diz assim, versículo 3 do capítulo 5, diz: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Olha o que Paulo está dizendo, eu me glorio na tribulação. Quando eu passo por uma tribulação, Paulo está dizendo, está tudo bem. Vem algo melhor depois, porque eu sei que a tribulação produz algo na minha vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, ele deixa isso claro também, ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, ele está falando do corpo físico, das dores, das situações, das doenças, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, note a comparação que ele faz, leve e momentânea tribulação, produz para nós o quê? Um eterno peso de glória. Leve, peso, momentânea, eterno, essa comparação. E ele fala, acima de toda comparação, ele fala, essa comparação que eu estou fazendo ainda é fraca. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é o que ele diz no outro texto, ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso. Continuando a leitura aqui, versículo 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. É isso que Paulo está dizendo. Meu irmão, você pode estar passando por tribulação, mas Deus tem algo grande na tua vida. Eu vou convidar você a ficar em pé comigo. Eu tenho mais um texto para ler, só que agora é de Pedro. E eu estou colocando um texto de Pedro aqui, falando de Paulo o tempo todo, porque por ocasião da morte de Paulo, Pedro está
isso é pela história da igreja que nós sabemos, que Pedro também esteve em Roma. E Pedro escreve uma carta exatamente para as igrejas na qual Paulo havia dado início no seu ministério. E nessa carta de consolo que Pedro escreve para essas igrejas, Pedro termina essa carta dizendo assim, 1 Pedro 5, de 10 e 11, diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, olha o que Pedro diz: depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Deixa eu fazer, mantenha o texto aqui para mim. Quantos de vocês têm coragem de dizer, nesse momento eu estou passando por uma tribulação na minha vida? Ó, mantenha a sua mão. Depois de você ter sofrido um pouco, porque isso é sofrimento, olha o que vai acontecer com você. Ele mesmo irá aperfeiçoar. Meu irmão, Deus vai te aperfeiçoar, você vai ficar melhor. Deus mesmo vai te firmar, diz ali o texto. Deus vai te fortificar. E tem mais, Deus vai te fundamentar. Você não cai mais não, você está em sólido firme. E Pedro, depois que ele fala isso, ele cai numa exultação toda, diz assim: a Ele seja o domínio para sempre, amém. A Ele seja o domínio para sempre, amém. Eu ainda quero te falar de Paulo. Nota como Paulo cresceu. Eu falei só do começo da vida cristã dele, perseguição para tudo quanto é canto. É porque Deus tinha pressa com ele. E ele cresceu, não é porque ele fez um curso novo, não é porque ele leu um livro novo. Paulo cresceu por causa das experiências e sofrimentos que ele passou. Foi por isso que ele cresceu. E aí, meu irmão, está aí você pedindo para Deus parar com o seu sofrimento. Meu querido, se Ele para com o seu sofrimento, vai parar também o teu crescimento. Entendeu? Eu amo ipês, acho lindo. Quando a gente anda pela cidade, assim que a gente vê algumas coisas, vê essas árvores maravilhosas, a gente sempre comenta, olha que lindo. Às vezes a gente até muda de assunto para ver. E elas são coloridas. E parece que eles revezam entre si, né? O branco com o vermelho, com o amarelo, eles vão se renovando. Agora, você sabia que aquelas flores representam o sofrimento da árvore? Porque pode ver que ela dá muito em épocas de seca. Porque ela sofre e ela produz essa beleza toda. Você já sabe que as ostras, elas produzem pérola porque elas estão sofrendo. Algo está irritando a ela e ela lança um líquido ali para cobrir aquela irritação. Para parar com a irritação, ela gera uma pérola. Tem um título de livro de Rubem Alves que diz: ostra feliz não faz pérola. O sofrimento é necessário. E eu termino com essa frase para você: minhas lágrimas é aquilo que Deus usa para regar as minhas promessas. Agora você entende o que é que Paulo diz. Lá no começo, no primeiro texto que eu li: ofereça a Deus um sacrifício vivo. Sem sacrifício não há sofrimento. E sem sofrimento sua vida não produz fruto. Você quer crescer? O sofrimento é necessário. A vocês que levantaram as mãos dizendo que nesse momento sofrem e passam por tribulação, eu tenho uma boa notícia para você. Deus está muito interessado em você. A tua tribulação vai produzir algo grande na tua vida. A tribulação passa, mas o seu crescimento, você vai ser firmado, fundamentado, lembra? Fortalecido. Deus vai fazer isso com você. Eu queria orar por você nesse momento. Põe tua mão no peito. Senhor querido, o Senhor conhece cada coração de cada irmão, de cada irmã aqui. O Senhor conhece o momento que cada um está passando. Alguns que já passaram por tribulação, outros que estão passando agora, outros que estão nos melhores momentos de sua vida, mas estão atentos, porque já sofreram no passado e agora estão colhendo os frutos
de uma vida fortificada, estabelecida e bem fundamentada. O Senhor conhece o estado em que cada um está, e pelo Teu Espírito Santo eu te peço, cuida do Teu povo, pastoreia o Teu povo, ó grande pastor, Senhor, pastor das nossas almas é o Senhor. Cuida de nós, de cada um de nós, Senhor. Te entregamos a nossa vida, confiando de que o Senhor é o melhor que existe para nós. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Tudo o que queremos é o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém e amém.